Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 11 de agosto, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje nos dá, no dia de hoje, duas leituras que espero que ajude a cada um de nós. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao 12. Aqui é a descrição da morte de Moisés. Apesar de Moisés não entrar na terra prometida, porque ele, como escutamos outro dia, nas águas de Massa e de Meriba, não manifestou a santidade de Deus. Ele duvidou, porque Deus tinha pedido a ele que ordenasse a rocha para dar água, e ele foi lá e bateu na rocha. Mas mesmo assim, Deus lhe concede, sobe ao Monte Nebo, e de lá ele contempla toda a terra prometida. Ainda que ele não entre, Deus lhe dá o privilégio de contemplar a visão de toda a terra prometida, daquilo que o Senhor vai dar e entregar ao povo de Israel, como herança. E que coisa, diz também a leitura, que Deus sepultou a Moisés. Puxa vida, que privilégio! Quem pode dizer, foi Deus que me sepultou? Entendeu? A gente normalmente entrega um funcionário do cemitério, um coveiro. Não. O carinho e o túmulo de Moisés, ninguém sabe onde que fica. Que coisa! Porém, aqui é um texto simples que fala um pouquinho da amizade, no fundo, de como Deus tinha um carinho com Moisés, o seu servo, que fez a missão. E morreu com 120 anos, e diz aqui a leitura, ainda com vigor, com força, os olhos ainda, a vista não tinha enfraquecido, etc. Deus fortalece aqueles que Ele escolhe, lhes dá força, lhe dá uma vitalidade, aquele que vive em Deus, que faz a vontade de Deus, que é de Deus. Deus quer manter em nós este vigor, esta força, apesar da nossa idade, da velhice, da doença, manter este vigor. E Deus, de verdade, cuida dos seus, manifesta, Ele quer que a gente desfrute das promessas, de tudo aquilo que Ele prometeu que vai nos dar. Como a Moisés, Ele permitiu contemplar a terra prometida, ainda que não entrou, mas, claro, Moisés é aquele que vê a alegria da obra de Deus sendo realizada. Porque ele aparecerá na transfiguração, Moisés. Então, aquele foi rejeitado, ainda que não tenha entrado na terra prometida, mas no céu contemplará a face de Deus. E depois fala de Josué, que será ele que vai introduzir o povo de Israel na terra prometida, e fala algo interessante. Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. Lembra muito o gesto da ordenação sacerdotal, que é impor as mãos sobre aquele que é ordenado. Por isso é muito sério. Claro que é um gesto de transmissão do Espírito, mas normalmente é reservado um pouquinho para o crisma e para a ordenação sacerdotal, esta transmissão, não é apenas de poder, de autoridade, mas este mesmo Espírito que animou Moisés agora animará Josué para que ele conduza, tenha a força de conduzir o povo de Israel na terra prometida. Por isso espero que um pouquinho essa leitura é mais uma narrativa para fechar o arco da vida de Moisés e ver como ele foi um homem da predileção de Deus. E por isso Deus prometeu que enviaria um Messias semelhante a Moisés, que é a figura de Jesus, Moisés também. Então aquilo que fez Moisés, a missão de Moisés, será, no fundo, a missão de Jesus. É um novo Messias que Deus havia prometido enviar aos homens. O evangelho de hoje, vamos ver aqui, é o evangelho
de São Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Aqui o Senhor está ensinando aos discípulos o que é o espírito da correção fraterna. Ele está dizendo aos discípulos que eu tenho que corrigir, tenho que ficar moralista, consertar o mundo inteiro, corrigir os erros e as falhas de todo mundo. Isso é um cara chato, um cara terrível que sai corrigindo todo mundo a toda hora, em qualquer lugar. Um perfeccionista, um orgulhoso moralista que quer tudo. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando, olha, qual é o critério da correção fraterna? É que o teu irmão, né, que pecou contra você, né, como que eu vou te dizer? Não é só que ele feriu, mas aquele que peca morre. Eu quero que o outro deixe de agir daquele jeito, deixe o pecado, para que ele não morra. Eu corrijo o outro por amor, por carinho, para que ele de verdade volte a Deus. Não corrigir por corrigir, como diz Jesus. Corrigir é para ganhar o irmão, não para perdê-lo, porque às vezes a gente, sendo pesado com o irmão, pegando, não sei como dizer, não uma coisa moralista, toda hora querendo aquela coisa certinha, eu posso afastá-lo. E aqui Jesus está dando critério de como fazer esta correção. Se é por amor, por carinho, para que o irmão não se perca, ganhar este irmão a Deus, para que ele não se afaste da comunidade e daquilo que Deus prometeu, porque está falando do irmão. Não está falando da correção daquele que não é da comunidade, daquele que não é cristão. Isso já é outra coisa. Ainda que eu possa também dar uma palavra ao homem do mundo, mas fundamentalmente para o mundo é oferecer o anúncio de Cristo, para que o mundo que não conhece a Cristo, sendo impactado pela palavra de Deus, pela verdade, pelo anúncio do Cristo, se possa se converter. Seja porque escuta o anúncio, seja porque vê o sinal dos cristãos, de como eles se amam, de ver o que realiza Cristo na comunidade e possa se converter. Aqui está falando da correção aos irmãos da comunidade, não os pagãos, não os afastados. A nossa missão não é sair por aí corrigindo os erros do mundo, mas é corrigir o irmão para que a comunidade apareça como sinal do mundo. Quando às vezes as pessoas fazem certas críticas, Jesus, por exemplo, é verdade, no Novo Testamento, nos evangelhos e tudo, não tem nenhuma palavra de Jesus contra a homossexualidade, por exemplo, ou contra, sei lá, diretamente a prostituição ou coisas do gênero. Jesus não estava para fazer, primeiro, moralismos, e segundo, mais do que corrigir os erros do mundo, Cristo quis criar a igreja, para que um povo escolhido, redimido, salvo, perdoado, transformado, possa ser o sinal e atrai aqueles que não são de Deus, para Deus. Então aqui a correção fala dos irmãos, então coloca. Qual o primeiro critério? Então, se você vai corrigir o irmão, primeiro a sós, para ganhar o teu irmão. Porque às vezes se a gente faz uma correção em público, podemos constranger o irmão em vez de ganhar, perder. Primeira coisa, fazê-lo a só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te der ouvido, tome contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas, para ajudar. Mas voltem a insistir, você está querendo ganhar o irmão. Não é apenas moralista, corrigir os erros, tem que ser certinho, não. Ganhar o irmão. Porque aquele que peca, aquele que se afasta de Deus, não poderá ser feliz. Se não vos der ouvido, diz a igreja. Aí é o padre, é o bispo, enfim. Não? Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, aí sim seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Claro que aqui Jesus está dizendo, você não pode ser conivente com o pecado, não? Você tem que afastar para que o irmão entenda, não? Se faz. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus dá à igreja o poder de ligar e desligar. Não apenas a Pedro, Tiago, João, os apóstolos, aqueles que foram ordenados,
mas dá um poder a toda a igreja para ligar e desligar. Por isso é muito sério a correção fraterna. Eu corrijo para ganhar o irmão, para que ele esteja associado ao céu, à vida eterna. Não as coisas daqui, não as paixões daqui, mas ao céu. Espero que de verdade saibamos fazer a correção fraterna, não? E depois falará ao final do Evangelho de se 2 ou mais estiverem de acordo no que pedir e elevar essa oração a Deus, como diz aqui a orientação que deu Paulo, Deus de verdade vai atender esse pedido. Aqui no caso, atendeu acho que 2 ou 3 dias depois. Porém, às vezes corremos o risco de, não sei como dizer, eu escutei de uma pessoa ontem que, como é que era? Disto de pedir qualquer coisa, de se reunir, não? Como se Deus, não sei como dizer, não? Claro que ele escuta o outro, a voz do outro, a pessoa do outro, mas este estar de acordo no que pedir, como diz aqui Jesus, é para pedir algo para viver a vontade de Deus. Eu quero ajudar o outro a viver a vontade de Deus, a ser de Deus, a estar em Deus, não apenas viver uma lei, um moralismo ou uma coisa. Hein? E por isto, o cristão é aquele que liga, desliga, que é testemunha para atrair, não, ao mundo até Deus. E espero que Deus nos dê a força para fazê-lo. Por isso, hoje a igreja, só digo isto, deixo para o nosso programa Fé e Santidade, a vida do santo de hoje. E hoje a igreja celebra a memória, não, de Santa Clara de Assis. Não? Todos os santos viveram de uma intimidade, de uma comunhão com Deus. E no caso de Francisco de Assis aparece a ordem franciscana. E esta ordem foi de um sinal tão grande. Primeiro, os que foram impactados com a pessoa de Francisco foram aqueles que conviveram com eles, entre eles Santa Clara. E depois, claro, a regra franciscana, a maneira de viver, o testemunho que eles deram, atraiu tantas pessoas. Hein? E até hoje marca a vida da igreja a espiritualidade, o carisma franciscano. Não? E espero que, de verdade, essa memória de hoje nos ajude. Por isso, farei a oração, coleta da missa de Santa Clara de Assis, para a gente lembrar o dia de hoje, esta santa, que quis fazer a vontade de Deus, inspirada naquilo que ela viu de Francisco de Assis, a pobreza, a simplicidade, enfim, não? Tudo aquilo que a gente conhece um pouquinho do franciscanismo, tá bom? Faça oração coleta. Oremos. Ó Deus, que na vossa misericórdia traíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.